Termoquímica, atividades finais. Vamos à aula. O trifluormetano, fórmula molecular CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano de acordo com a equação abaixo não balanceada. Deu as tabelas com alguns dados de variação de entalpia, kJ por mol, e pergunta: a entalpia padrão da reação de fluoração do gás metano em kJ por mol é igual a. Então ele quer a entalpia dessa reação. Como ele já avisou que a equação está balanceada, nós temos que balancear. Porém, todo processo que utilizar números com equações químicas, esses números só têm validade se a equação química estiver balanceada. A equação química balanceada tem significado quantitativo. Se não balancear, não podemos fazer esse uso ou vamos errar os exercícios. Então, balanceando a equação, 1 mol de metano reage com 3 mol de gás flúor, formando 1 mol de trifluormetano mais 3 mol de ácido fluorídrico. Um carbono antes, um depois. 4 hidrogênios, 3 com mais 1, 4. 6 flúor, 3 com mais 3, 6. Então a tabela que ele nos deu da energia de cada participante, notem que ele não me falou nada do flúor. Por que não falou nada do gás flúor? Porque o flúor, quando forma o gás flúor, a molécula de F2, ele é uma substância simples, ou seja, formada por apenas um tipo de átomo, e é a variedade alotrópica mais estável, ou seja, pela definição que nós falamos na aula, quando eu estava falando sobre entalpia, a definição de entalpia precisou atribuir alguns valores zero para que possamos calcular a variação. Então, a substância simples, no seu estado padrão, ou seja, de menor energia, nós atribuímos o valor zero. Então, a tabela não vai apresentar o ΔH do F porque ele vale zero. Então, para calcular o valor de ΔH da reação, ΔH é a energia final menos a inicial, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então, a energia do produto, eu tenho 1 mol de trifluormetano mais 3 mols de ácido fluorídrico. Lembrando que a energia, olha a unidade, ela é molar, então ela é influenciada pelo número de mols. Então eu vou ter 1 mol multiplicando a energia dele, na tabela, menos 1437, mais 3 mols multiplicando a energia dada na tabela, menos 271. Fazendo a continha, a energia do produto é menos 2.250 kJ para cada mol. Vamos fazer a mesma coisa para os reagentes. Então, reagente, eu tenho 1 mol de gás metano e 1 mol de gás flúor. Então, 1 vezes energia fornecida para o metano, na tabela, mais 1 vezes 0. Lembrando, porque é 0, substância simples, na forma mais estável. Fazendo a continha, energia do reagente menos 75 kJ por mol. Então, para calcular o ΔH, é o final menos o início. Então, a energia do produto menos a energia do reagente. Final menos o início. Tá? Aconselho a colocar parênteses. Por quê? Para você não errar aqui o jogo de sinais. Multiplicação de sinais iguais dá positivo. Então, mais vezes mais é mais, menos vezes menos, mais também. Sinais diferentes dá negativo. Então, fazendo a conta, tenho menos 2.175 kJ por mol. Letra D de dado, resposta correta. O octano, de forma molecular C8H18, um dos componentes da gasolina, pode ser obtido sinteticamente a partir dos gases butano, forma molecular do butano é C4H10, e but1-eno, forma molecular C4H8, por meio de um processo catalítico conhecido como alquilação. É uma reação orgânica, vamos estudar no terceiro ano do ensino médio. Essa síntese pode ser representada pela equação. Então, C4H10, gasoso, reagindo com C4H8, gasoso também, formando C8H18, líquido. Então, o butano reagindo com o but1-eno, ou buteno, formando o octano. Sabendo que as entalpias padrão de formação do butano, do but1-eno e do octano são, respectivamente e aproximadamente em kJ por mol, igual a menos 2.880, 0 e 5.470, é correto afirmar que é a síntese de 1 mol de octano por essa reação. Então vamos calcular o ΔH.
Energia do produto é do C8H18, que é menos 5.470. Energia do reagente, do C4H10 e do C4H8. Então a energia do produto é menos 5.470, a energia do reagente menos 2.880. O ΔH é o final menos o início, produto menos reagente. Então, substituindo os valores, fazendo a conta, menos 2.590 kJ por mol. Lembrando que o sinal negativo indica liberação de energia, processo exotérmico. O produto tem menos energia do que o reagente. Então, 2.590 kJ, energia liberada. Letra C de casa, a resposta correta. O monóxido de carbono já foi utilizado há muito tempo como combustível para veículos. Inicialmente, ele era obtido a partir da combustão parcial da madeira. Posteriormente, quando adicionado aos veículos, reagia com gás oxigênio, formando o dióxido de carbono. Essa reação de combustão liberava cerca de 57 kcal por mol. Se a entalpia de formação do dióxido de carbono é igual a menos 94 kcal por mol, qual o valor da entalpia do monóxido de carbono? Então tem aqui a equação, temos que conferir se ela está balanceada. Um carbono antes, um depois, um O. Aqui são 2, mas é metade, então contamos apenas 1. 1 mais 1, 2. Está balanceado. Então, ΔH é energia do final menos a energia do início. Então, produto menos reagente. Então, vamos calcular cada um deles. Produto, nós temos o dióxido de carbono. Não tem nenhum número aqui na frente, é porque é 1. Então, 1 mol de dióxido de carbono. Então, ele citou para nós, nos informou aqui que a energia dele é menos 94, está aqui. A energia do produto, menos 94 kJ por mol. Energia do reagente vai ser a energia do monóxido de carbono, mais metade da energia do gás oxigênio. Lembrando que o gás oxigênio é a forma alotrópica mais comum, mais estável do gás oxigênio, então a entalpia dele é considerada zero. Então a energia do reagente, aqui qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, então ele some. A energia do reagente vai ser igual à energia do monóxido de carbono. ΔH vai ser o final, energia do produto, menos o início, que é a energia do reagente. Então o que nós temos? O ΔH ele nos forneceu, que vale 57 kcal. Por que eu pus o sinal negativo? Porque ele me falou que a energia é liberada. Então, ΔH negativo, reação exotérmica. Energia do produto, nós calculamos, menos 94 kJ por mol. Energia do produto menos energia do reagente. Energia do reagente é igual à energia do CO, que eu vou descobrir ainda. Então, eu vou passar o CO para o outro lado da equação, ele está subtraindo, passou somando, ficou positivo. O menos 57 está subtraindo, eu passei para o outro lado, troca a operação, ele passou somando. Então, juntando os dois números aí, a energia, a entalpia do CO vale menos 37 kJ por mol. Então, a resposta é de errado, a resposta correta. Considere o gráfico de variação de entalpia de uma reação genérica. Então, nós temos aqui os reagentes A2 mais B2, formando 2AB. Então, notem que inicialmente aqui a entalpia ela cresce para cima, olha a setinha apontando. Nós temos mais energia no começo e menos energia no final. Então, o processo exotérmico, ele liberou essa quantidade de energia. Então, a diferença entre os dois estados de energia, que as duas quantidades de energia, é o ΔH. De acordo com o gráfico acima, indica a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. A variação da entalpia é, eu vou pegar o final menos o início, delta sempre final menos início. Então eu estou pegando um número pequeno, subtraindo de um número grande. Quando eu pego um número pequeno e subtraio de um número grande, o resultado é negativo. Então o ΔH vai ser negativo. A primeira palavra aqui que completa é negativo. Então, se olhar as opções, a letra A e a letra B já está fora. A reação é, no início tem mais energia, no final tem menos. Então, liberou energia, o processo é exotérmico. Então, a letra C também está fora. Nós estamos entre D e E. Porque se processa, o que acontece com a energia, com o calor? Se eu tenho mais no início e menos no final, eu liberei energia. Então, a energia, o calor,
está sendo liberado, por isso ΔH negativo. Então, letra D de dado, resposta correta. Quando 0,5 mol de etanol líquido sofre combustão total sob pressão constante, produzindo dióxido de carbono e água gasosas, a energia liberada é de 148 quilocalorias. Na combustão de 3 mols de etanol, nas mesmas condições, a entalpia dos produtos em relação dos reagentes é. Então o que nós temos? Ele manteve as mesmas condições, só variou o número de mols. Nós podemos utilizar uma regra de 3, porque as condições foram mantidas. A energia ela vai ser diretamente proporcional ao número de mols, ela não vai ser afetada por outros fatores. Então vamos usar a regra de 3, que nos ajuda a fazer essa conta. Então o que nós temos inicialmente? 0,5 mol liberam 148 quilocalorias. Qual é a pergunta do exercício? Qual é a energia liberada quando reagirem 3 mols? Multiplicando cruzado, nós vamos obter 888 quilocalorias. Agora, olha, preste atenção porque tem duas respostas. 888, 888, maior e menor. Então, vamos ver qual é o padrão que ele quer. A entalpia do produto em relação à do reagente. A energia do produto e do reagente, quando o processo é endotérmico, o produto é maior, o reagente é menor. Quando é exotérmico, o produto é menor, o reagente é maior. Agora olha essa palavrinha aqui, ó. Energia liberada, processo exotérmico. Então, no processo exotérmico, a energia do produto é menor que do reagente. Então, esse 888, essas 888 quilocalorias aqui, serão liberadas. Então, a entalpia do produto, comparando com a do reagente, ela é menor. Letra E, de errado, é a resposta correta. Analise as reações termoquímicas a seguir com os respectivos valores de variação de entalpia e classifique-as como endotérmicas ou exotérmicas. O exercício aqui é bem simples. O que você vai fazer? Você vai olhar o ΔH. Quando tiver sinal negativo, é exotérmico, liberou energia. Quando tiver positivo, endotérmico. Bem simples de resolver. Então, negativo, exotérmico, negativo, exotérmico, negativo, exotérmico, positivo, endotérmico, negativo, exotérmico. Qual será o calor absorvido na reação a seguir quando a quantidade de carbono for igual a 36 gramas? Então, temos aqui a reação dada, nos deu já o ΔH. Vamos conferir o balanceamento. 2, 2, 1, 1, 2 e 2. Correto o balanceamento. Então, o que eu sei? Quando reagem 2 mols de carbono grafite, a energia é 360 kJ. A pergunta é, quando reagir 36 gramas, qual vai ser a energia envolvida no processo? Então o que nós vamos fazer? A equação balanceada nos dá informação em mol, e ele nos refere a pergunta utilizando massa. Nós vamos precisar da massa molar para fazer essa conversão. Como é apenas o carbono, vamos olhar na tabela periódica, o carbono tem massa 12 gramas. Então, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Qual é a pergunta do exercício? Sobre 36 gramas. 36 gramas são quantos mols? De 12 para 36, aumentou 3 vezes, então 1 vezes 3, a conta vai dar 3. Então 3 mols de carbono é a quantidade que ele quer saber. Bom, da equação, se 2 mols produzem 360 kJ, e a entalpia é uma medida que depende do número de mols, quando eu tiver 3 mols, quanto vai reagir? Fazendo a conta, 540 kJ serão liberados. Então, letra C de casa é a resposta correta. Um passo do processo de produção de ferro metálico é a redução do óxido ferroso, FeO, com monóxido de carbono, o CO. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, baseando na lei de Hess, assinale a alternativa que indique o valor mais próximo de X. Ou seja, nós vamos utilizar a lei de Hess para calcular o X, que é o ΔH da reação global, utilizando essas etapas intermediárias. Então, como nós aplicamos a lei de Hess? Primeira coisa, nós vamos observar a equação que nós queremos, a posição dos componentes. Então, o FeO tem que estar antes da seta, o
CO antes da seta, o ferro depois e o CO2 depois. Então, vamos ver aqui a primeira equação. Eu tenho CO2 no final, tenho ferro no final e tenho CO no início. Então, observando a equação que eu quero e essa primeira aqui, a posição dos reagentes está legal. Não preciso fazer inversão de equação. Segunda, eu tenho o CO2 no início, tenho o CO no final. Tá em posições contrárias. Mas notem o seguinte, eu tenho 3 CO2 aqui no final. Quando eu for somar, 3 vai subtrair com esse aqui, ainda vai sobrar aqui no final, porque aqui eu só tenho 1. A mesma coisa do CO. Eu tenho 3 aqui no início, quando eu for somar eu vou subtrair esse, ainda vai sobrar no início, e eu preciso dele no início. Então não preciso inverter essa equação. E a terceira, eu tenho CO aqui também, e CO2 em posições invertidas, mas como eu tenho 3 CO2 no final e 2 no início, 3 menos 2 vai sobrar CO2 no final. Aqui eu tenho 2 CO no final e 3 no início, então vai sobrar no início, que é o que eu preciso. Então o primeiro passo, olhar a posição dos reagentes dos produtos se nós precisamos inverter. Então aqui não precisamos fazer inversão inicialmente. Segundo passo, nós temos que conferir as quantidades. Por quê? Porque tem que sobrar esse número de mols aqui, que está indicado na equação. E o terceiro passo é que nas equações intermediárias aparecem componentes que não fazem parte do processo global, eles não vão aparecer. Por quê? Porque eles serão formados e consumidos nas etapas intermediárias, eles não vão aparecer aqui. É o caso, por exemplo, do Fe2O3, que não está na equação global, porque ele vai ser formado e consumido, e o Fe3O4 vai ser formado e consumido. Então agora nós temos que tomar cuidado com esses intermediários, porque nós temos que ter quantidades iguais em reagente e produto deles, porque eles precisam ser cancelados, eles não podem aparecer na minha equação. Então vou observar isso também. Olha só o Fe2O3. Eu tenho ele aqui no final e no início, então eu tenho antes e depois, posso cortar. Porém, olha as quantidades. Eu tenho 3 mols aqui e aqui eu tenho apenas 1. Então eu não posso fazer com que ele desapareça, que eu corte totalmente, porque 3 menos 1 vão sobrar 2. Então não vai desaparecer, não vai ser cancelado, ele não vai ser totalmente consumido no sistema, ele vai sobrar. Isso não pode acontecer, porque a minha equação global não apresenta ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicá-la por 3, para que eu tenha 3 mols e eu possa cortar, cancelando. Então, lembrando que ao multiplicar a equação, você multiplica tudo. Então, vai pegar o Fe2O3 vezes 3, o CO vezes 3, o ferro vezes 3, o CO2 vezes 3 e o ΔH vezes 3. Observando o outro intermediário, Fe3O4, eu tenho 2 mols dele aqui. Aqui eu só tenho 1. Então não vou conseguir cancelar porque as quantidades estão diferentes. Então eu vou pegar a segunda equação e vou multiplicar tudo por 2. Então qual é o resultado? Multiplicando a primeira equação por 3, eu fiquei com 3Fe2O3, mais 9CO, mais 6 ferro, mais 9 CO2. O ΔH, menos 75 kJ. Por quê? Porque era menos 25 e ele também sofre influência do número de mols, que foi multiplicado por 3 também. Segunda equação, nós multiplicamos por 2, então aqui o resultado. Lembrando que o ΔH também foi multiplicado. Eu estou colocando em negrito aqui tudo que foi multiplicado para chamar a atenção. E a terceira equação, eu deixei ela inalterada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar o antes e depois, o que está antes da seta e depois da seta, e vou cortar o que tiver em quantidades iguais. Então o Fe2O3, que é o intermediário, eu consegui cortar. E precisava que fosse cortado. O Fe3O4, o outro intermediário, cortamos também. O CO2, eu tenho 3 mols antes e 9 depois. Então eu vou conseguir cancelar 3 do início e 3 do final. Vão sobrar 6 mols. O CO, mesmo procedimento. Eu tenho 9 antes, 3 depois. Então esses 3 eu vou cancelar e dos 9 vão sobrar 6. Além disso, sobrou 6 óxido de ferro 2 e 6 ferro.
E o ΔH nós somamos. Então notem que deu menos 100 kJ. Olha aqui que interessante. Olha a letra C. Está lá, ó, de cara, a resposta. Porém, cuidado com os apressadinhos aí. A nossa equação que nós obtivemos não está igual à equação que ele nos pediu. Olha o número de mols. E a questão é maldosa, porque ela tem a resposta errada ali. Para você achou aqui, já vai lá e marcar. O que nós temos que fazer? É 1 mol de cada participante. Aqui nós temos 6 de cada. Então nós temos que pegar nossa equação e o ΔH e dividir por 6. Então a resposta correta é a letra A de aluno. Aqui mais um exercício de lei de Hess. Temos as equações intermediárias e aqui ele não me deu a equação global, ele apenas descreveu como tem que ser essa equação global. Então vamos ver. Baseado nessas equações, as 3 equações que ele nos deu, determine a alternativa correta a respeito da formação de 2 mols de N2O5, se vai ser formado, ele é produto, a partir de 2 mols de N2 e 5 mols de O2. Esses são os reagentes. Então ele não me deu a equação, mas ele colocou por escrito aqui quem é reagente e quem é produto. Então, inicialmente, vamos comparar o que ele quer com o que nos foi dado nas equações e ver os ajustes que precisam ser feitos. Então, formação de 2 mols. Então, eu preciso do N2O5 no produto, porque ele está sendo formado, ele é produto, e eu preciso de 2 mols. Então, a segunda equação, eu vou ter que invertê-la, escrever ela ao contrário, e vou ter que multiplicar por 2. Lembrando que o ΔH é influenciado nessas mudanças. Quando eu inverto uma equação, nós vamos trocar o sinal do ΔH. Nós vimos isso na aula de lei de Hess. E ao multiplicar por 2 o número de mols, a energia também sofre influência no número de mols, também vamos multiplicar o ΔH por 2. A outra informação, o reagente eu preciso de 2 mols de gás nitrogênio. A reação que ele me deu, a terceira, só tem um meio. Que número que eu tenho que multiplicar o meio para chegar em 2? Eu tenho que multiplicar por 4. Então eu vou ter que pegar a terceira equação e multiplicar todos por 4. Outra coisa, a primeira equação é uma equação que tem a formação de água. A água é o intermediário do processo. Na descrição que ele nos deu, ele falou, eu vou ter reação de gás nitrogênio com gás oxigênio, formando o pentóxido de dinitrogênio. E não falou nada de água, ou seja, a água não aparece. Então notem aqui, a segunda equação, que nós vamos ter que inverter, a água vai para o produto e vamos multiplicar por 2. Então eu vou ter 2 mols de água no final. Para poder cortar a água, eu preciso ter 2 mols no início. Essa equação que ele me forneceu, eu tenho 2 mols de água, só que ela está no final também. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a primeira equação e invertê-la, para que a água fique no reagente e no produto em quantidades iguais, e aí sim eu posso cortar o intermediário e não vai aparecer. Então a primeira equação, escrevi ao contrário, por isso o sinal do ΔH que era negativo passou para positivo, produto está como reagente e os reagentes estão como produto. Segunda, nós invertemos, escrevemos ao contrário e multiplicamos por 2. Então o ΔH foi trocado o sinal, porque a equação foi invertida, e o valor foi multiplicado por 2, porque nós multiplicamos o número de mols por 2. A terceira, nós multiplicamos por 4. Então a equação está multiplicada por 4 e o ΔH também multiplicado por 4. O sinal não foi alterado porque não houve inversão. Então agora nós podemos cortar os intermediários. 2 mols de água antes e 2 depois, corta. 4 mols de ácido nítrico antes, 4 depois, cortamos também. 2 mols de gás hidrogênio antes e 2 depois. E o gás oxigênio tem antes e depois, vamos subtrair. Tinha 6 mols antes e 1 depois. 6 menos 1 costuma dar 5. 2N2 aqui e 2N2O5. E o ΔH é a soma de todos os valores. Então, ΔH positivo, reação endotérmica, absorveu 28,3 kJ. Letra B, resposta correta.